Queridos, eu estou impactado com algo que aconteceu aqui pela manhã e quero compartilhar com você. Na quinta-feira, não estava aqui na igreja, no templo, né? Eu, a Daiane e o Daniel, nós fomos à Vila Velha para uma consulta e a gente acabou permanecendo lá, porque tivemos que fazer novos procedimentos na sexta-feira pela manhã. Já estava certo do pastor Douglas ministrar a palavra, eu estava tranquilo que o culto ia funcionar com todos os irmãos aqui. Mas eu não vim, e por conta desse motivo também, dessa correria de fim de semana, a gente não conseguiu, pelo menos eu particularmente, não consegui vivenciar o culto pela transmissão, que eu costumo fazer assistindo depois. Então não vivi nem o culto presencialmente, e nem vivi o culto ainda, né? Está lá disponível, né? Eu posso viver. E aí agora, acabei de fazer uma pergunta a Valentine sobre essa última canção que eles cantaram. E eu disse, essa canção vocês escolheram quando, né? Só para me ter uma ideia. Ela falou, não, pastor, nós ministramos na quinta-feira e hoje decidimos cantá-la novamente. Eu falei, então não tinha como saber mesmo, né? Essa canção. E por que eu disse isso a ela? Porque a mensagem que eu vou ministrar para vocês, Deus me deu no sonho, de ontem para hoje, né? Acordei hoje com essa mensagem fresquinha, né, da parte de Deus. E tem tudo a ver com essa canção. Então, edificou muito a minha vida ouvir essa canção. E eu creio que a palavra vai abençoar você também. Amém? Então, vamos ficar ligadinho aí que Deus parece que quer falar com a gente, né? Dentro desse assunto aí. Queridos, o tema da ministração dessa manhã é Meu Altar em Chamas. Quero conversar com vocês sobre essa temática. E quero ir a um texto bíblico para que a partir dele nós possamos nos debruçar na palavra do Senhor. Vou pedir que seja exposto aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel, que ela trabalhará uma terminologia aqui mais adequada nesse princípio de ministração. Então nós vamos para o texto em Levítico, capítulo 6, versículo de número 13. Utilizando então a Almeida Corrigida Fiel. E nesse texto bíblico, a palavra do Senhor reserva para nós o seguinte ensino: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Acreditou que foi Deus aí, Tine, né? Deu para ver, né? Queridos, entender isso nos leva primeiro num passado, para compreender a lei acerca do holocausto, da oferta, o que Deus queria do seu povo, entender a dinâmica do livro de Levítico, entender que esse livro é um livro de direcionamentos práticos, de como proceder, de como se portar. E baseado em tudo isso, eu quero te dizer que hoje nós estaremos utilizando isso como pano de fundo. É olhando para a ótica do passado e espelhando uma experiência em nosso presente e futuro. Olhando então aquilo que Deus traz para o seu povo, como determinação, como lei, como mandamento a ser seguido, e espelhando a partir daí a nossa vivência e experiência com Deus nos dias atuais. O texto nos mostrava a importância de que o sacerdócio, uma vez instituído a partir de Arão e seus filhos, pudessem manter acesa a chama do altar. E seria a responsabilidade deles, todos os dias, pela manhã, estar agindo com algo específico, que trabalharemos no decorrer dessa explanação, para que o fogo nunca viesse a cessar. Os elementos pelos quais o altar deveria estar em chamas tinha a ver com a devoção a Deus, com a entrega de uma oferta, com uma motivação específica baseada no passado, num contexto histórico. Mas a partir daí eu quero espelhar em nossa vida e entender, não pelo viés da lei, não pelo viés de uma antiga aliança, não pelo viés de propriamente um altar erigido, chama nele, oferta nele, não com essa ótica, mas com uma ótica atual, uma ótica neotestamentária, uma ótica da nova aliança, compreender também que o nosso altar precisa estar em chamas. Compreender também
que tal como esse elemento foi importante para o povo de Israel no passado, o é hoje em nossa vida. E é claro que nós precisaremos para isso estar trazendo um contexto atualizado do que representa o altar, do que representa o fogo, de o que representa a oferta, e começar a fazer essa adequação entre a antiga aliança e a nova aliança que temos em Cristo. Mas eu não acredito que você ou eu teremos dificuldade quanto a isso. Eu acho que será muito simples de concebermos aquilo que Deus transmitirá aos nossos corações nessa manhã como ensino a ser seguido. Entretanto, eu quero que pensemos no verso lido e naquilo que o verso poderá nos sugerir. Porque o texto nos disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E talvez, para algumas pessoas, isso simbolizasse uma ação miraculosa. Tem fogo no altar e nunca vai acabar. Está lá, está fogo toda a vida no altar. E essa ideia de algo transcendente, essa ideia de algo extraordinário, essa ideia de uma manifestação de Deus, de verdade, encontra coerência em outros textos bíblicos. Porque Deus já havia se manifestado, Deus no Antigo Testamento se portou a manifestar-se inúmeras vezes com aquilo que nós chamamos de teofania, uma manifestação física, uma manifestação quase que palpável de uma alusão de um Deus superior, soberano, grande. Pensar em um fogo que não acaba, um fogo que não se consome, um fogo que não se extingue, não tem como não nos lembrar da manifestação de Deus, registrada em Êxodo capítulo 3, verso 2. Quando diz o texto da palavra do Senhor: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Queridos, é impressionante pensar que essa demonstração, que essa manifestação de Deus tinha um propósito específico. Se pensarmos o que estava acontecendo, Moisés estava pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro, numa região desértica, numa região onde alguns arbustos, no natural, acabavam pegando fogo. Pensa no calor do deserto, pensa em arbustos secos, sequíssimos, e a emissão dos raios do sol sobre ele, de tempo em tempo, você olhava e tinha um arbustozinho pegando fogo. Isso não é o que impressiona, não é essa a ideia. Hoje, contexto atual, falando de país chamado Brasil, nós sabemos de incêndios que são provocados não por ação humana. Está lá os gravetos, um lugar seco, o sol escaldante, e de repente a região começa a fumegar e começa um incêndio de ordem natural. Não é isso que chama a atenção de Moisés, mas o fato é, o arbusto não cessa, ele não se consome, a chama não se apaga. Eu preciso ver o que está acontecendo. E ele vai se deparar com uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. O arbusto não se extinguia, ele não se acabava, a chama continuava viva. E antes mesmo que ele se aproximasse mais, ele escuta a voz do Senhor dizendo: tire a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é um lugar santo. É uma demonstração da manifestação de Deus nesse cenário. E aqui, querido, eu quero que você diferencie isso do texto lido inicialmente. Porque a proposta de um altar que tenha chama, que não se apague, não está constituída em uma manifestação sobrenatural de Deus através de um fogo que não se consome. Não é disso que nós estamos falando. Não é dessa ação de teofania de Deus que nós estamos nos referindo.
O fogo, queridos, era por Deus utilizado como representante da glória do Senhor. Quando Deus vem falar com o seu povo, com Moisés e o seu povo, lá no monte Horebe, em cima do Sinai, naquele momento ocorre o seguinte, Êxodo capítulo 19, verso de número 18, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Você está achando que isso é pouco? Olha o que Êxodo capítulo 24, verso 17 nos diz. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Deus fazia isso. Deus se manifestava como um fogo que não se acaba. Deus se manifestava como um fogo que, apesar de estar vigente, não consumia as coisas, o monte não derreteu, a sarça não se queimou, mas a glória de Deus estava representada através do fogo, amém?